Fala galera, beleza? Diogo Becker aqui, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal. Deixa o like já no vídeo. Hoje a gente vai fazer uma conversa muito legal, muito interessante aqui. Eu convidei o Rodrigo Correia, que ele é PM aqui, ele é Product Manager aqui no Nubank, é meu colega de trabalho. Ele trabalha no time de dados com inteligência artificial, com machine learning. Ele tem uma baita experiência trabalhando com dados também em outras empresas. E a gente vai bater um pouco, vai conversar um pouco sobre esse universo, né, e tudo mais. Então, antes de tudo, obrigado por aceitar o convite, Rodrigo. A tua presença aqui vai ser muito massa, nossa conversa vai ser muito legal. Vou deixar aqui para você se apresentar para a galera, dizer quem você é, o que você trabalha, enfim. Boa, legal. Bom, primeiro de tudo, de novo, obrigado, Diogo, pelo convite. Muito legal estar aqui participando desse papo aí com você. Bom, para começar, eu sou Rodrigo Corrêa, tá? Eu sou, como o Diogo disse, eu sou PM no Nubank e eu trabalho na plataforma de AI e Machine Learning, né? Então, a gente, na verdade, o que a gente cria são soluções para que os cientistas de dados trabalhem melhor e para escalar o trabalho dessas pessoas, né? Então, desde fazer um deploy de um modelo até buscar as melhores informações para aquele modelo, desde rodar automações para que as pessoas consigam otimizar os modelos e chegar realmente nas melhores previsões possíveis, né? Então, é basicamente esse o contexto. Mas de background, né? Eu, na verdade, eu voltei a ser PM no Nubank. Eu estava já há quase 2 anos numa cadeira muito mais Data Science Manager, né? E Data Engineering Manager, né? Numa empresa que eu comecei a trabalhar bem early stage, né, bem startup mesmo, e ela hoje é uma das principais parceiras Google de implementação no Brasil, né, com grandes projetos aí. Antes disso, eu era um PM mais generalista, né, então trabalhei aí em startups de tecnologia como PM, com produtos para mercado, né, produtos facing consumer, então também eu consegui, nessa oportunidade do Nubank, mesclar duas coisas ali que eu tinha bastante apreço e experiência, né? Mas é isso, basicamente. Massa, baita experiência, vai ser legal a gente conversar hoje. Então, eu tenho uma série de perguntas aqui que a gente vai bater um papo, vamos trocar ideia. Então, já deixem, pessoal que está assistindo, deixe comentários para também qualquer dúvida que vocês tenham, que depois a gente pode voltar, ler essas perguntas e terá em cima responder para todos vocês. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Rodrigo, como que você entrou nessa carreira, assim? Como que fez essa mudança? Como que você entrou? Porque eu sei que você não já falou para mim, você não nasceu, né, Product Manager, né? E na verdade a maioria das pessoas não começa como PM, né? Em algum momento já tem alguma carreira e de repente migra. Eu queria saber como foi contigo, né? Como foi essa tua jornada? Boa, legal. Antes de ser PM, na verdade, eu fui bastante coisa, né? E acho que muitas coisas em carreira técnica e de análise, né? Então, eu comecei a carreira no mercado financeiro, tá? E mercado financeiro, bancos de investimento, tá? Então, primeiro fui para uma área chamada Project Finance, né, que você financia grandes investimentos de infraestrutura, então plataformas de petróleo, linhas de transmissão. Inclusive tive a oportunidade de participar no financiamento da linha 4 do metrô de São Paulo, né, que foi a primeira parceria público-privada do Brasil. Depois disso, passei um tempo fazendo trading, né, de ações num grande banco, né, ainda começo de carreira. Acabei pivotando depois para consultoria, depois fui para o serviço público, acredite se quiser, e lá eu estava trabalhando com grandes volumes de dados, já morando em Brasília, quando eu fui convidado a voltar para o mercado, né, como Product Manager. Eu já trabalhava numa área de produto, mas grande parte do meu trabalho era análise de dados para justamente formatar o produto, né? Era basicamente um produto que precisava ele gerava muita informação e eu precisava dessa informação justamente para transformar isso em iniciativa de produto, né? Então, foi um pouco por acidente, digamos, né? Ser Product Manager, eu acho que todo mundo acaba se evoluindo para Product Manager dentro da própria empresa onde está, e depois essa jornada de produto, na verdade, nasceu a partir da análise de dados, né? E a partir desse approach, talvez diferenciado, de realmente trazer dados desde o very early stage, quando você está ideando o produto. Então, esse aqui foi o nascimento ali, digamos, da minha carreira em produto. Boa, legal, cara. E hoje, e assim, como PM de dados, assim, o que é ser, assim, na sua visão, como que você definiria o que é ser um Product Manager de dados, né? Um Data Product Manager? Tá, legal. Cara, é um escopo amplo, tá? Mas eu vou tentar não ser genérico, justamente para ser informativo, mas você pode, desde estar, como eu, montando as infraestruturas para que você tenha os dados limpinhos, bonitinhos e os modelos funcionem, né?
Então, vou dar um exemplo aqui, inclusive, do trabalho, obviamente muito genérico, mas, por exemplo, quando você entra lá e você quer saber o limite do cartão, quem decide aqui dentro não é uma pessoa, é um modelo, né? Então, quer dizer, esse é o tamanho da importância do negócio. Então, você pode tanto trabalhar na infraestrutura para permitir que essas coisas aconteçam, para você ter um modelo inteligente desse tamanho, que uma infraestrutura que suporte tudo isso, até mesmo criar um modelo, um produto puramente de dados, né? Então, vou dar um exemplo de um produto puramente de dados, de uma experiência anterior, né? Inclusive, tive a oportunidade de palestrar na Google 2 vezes sobre esse produto. Basicamente, tá? Por exemplo, a gente precisava determinar, tá, para uma grande rede de televisão do Brasil, como que as matérias jornalísticas deles monetizavam. Né? Eles queriam saber assim, cara, como que eu faço uma receita para ganhar dinheiro, uma receita de notícia, digamos, para ganhar dinheiro no YouTube, tá? Só que eu não quero saber as estatísticas básicas do YouTube. Isso eu tenho, eu coloco no modelo ali, cara, sei lá, em 20 minutos eu resolvo esse problema. Não, eu quero saber que tipo de palavra eu vou falar, com qual intensidade, entonação, que tipo de sentimento eu quero trazer baseado naquela notícia. Basicamente era um trabalho de você decompor tudo que os apresentadores estavam dizendo, por exemplo, nas matérias jornalísticas, e aí você tentar entender valência de sentimento, comparar com monetização e fazer justamente entender e fazer um algoritmo para determinar o que é fazer dinheiro, né? No YouTube, por exemplo. Isso é um produto de dados end-to-end, né? E você, como Product Manager, por exemplo, você pode estar gerindo um produto como esse. Vou dar um outro exemplo, por exemplo. Cara, um Product Manager do GPT, do GPT-3, lá, do ChatGPT, quer dizer, você pode ser Product Manager de ferramentas que são muito embedadas em dados, por exemplo, cara, pessoal que modelos de alocação da Uber, por exemplo, né? Então, o espectro é grande, tá? Você pode tanto estar mais na ponta quanto mais na infraestrutura e na plataforma que você está focado em escalabilidade, mas obviamente tudo cerceia dados. Mas hoje em dia também é muito difícil você pensar num produto que não tenha nenhuma etapa vinculada a dados, né? Qualquer produto mass market, né? Então, por exemplo, aplicativo famoso de comida aqui no Brasil, inclusive já tive experiência lá, mas não era do meu tempo. Eu ouvi dizer que eles usam 52 modelos na sua jornada quando você está escolhendo a sua comida. Então, tem 52 coisas rodando ali para determinar o que ele vai te mostrar, por exemplo, quais os preços barra promoções que ele vai te fazer, né? E, enfim, muitas outras coisas. Né? Então, basicamente, é você usar os dados ou a inteligência de informação que você tem, não só sobre aquele cliente, mas sobre pessoas muito parecidas com ela, por exemplo, que vão determinar você decidir, por exemplo, sobre comportamento, achar um padrão de comportamento e daí direcionar para você maximizar o seu volume financeiro. Né? Então, isso pode incorrer em muitas coisas, né? Posição de card no app, enfim, né? E se você falar de, sei lá, de coisas clássicas, tá? Eu estou falando de literatura, coisas clássicas, cara, é sabido que um Facebook, por exemplo, e um Google faz 10 mil testes AB por dia, cada um deles, né? Para determinar o que vai aparecer na página deles. Isso é basicamente conceito de dados. Como que você roda isso em escala? Então, essas coisas são todas elas o universo de um Product Manager de dados. Boa. Eu até estava pensando aqui com o que você respondeu, é como tentando fazer uma... Vou tentar explicar com as minhas palavras aqui para ver se eu entendi, você diz se eu peguei ou não. Beleza? Por exemplo, a gente pode construir um algoritmo de recomendação de dados, né? A gente poderia escrever várias e várias análises de dados, usando query, usando modelos, usando um algoritmo, usando até mesmo inteligência artificial. Só que se isso aí não for útil, não gerar algum resultado no sentido de, por exemplo, eu vou virar, tipo, para que isso vai servir, entendeu? Porque a parte de criar o algoritmo não necessariamente é o que um Data Product Manager faz. Ele vai pegar essa galera, essa inteligência, esse conhecimento que criou um algoritmo de recomendação, por exemplo, de qual é o restaurante que vai ser o primeiro a aparecer na tela, numa lista, e transformar isso exatamente. Bom, eu tenho um algoritmo que ele vai consumir, vai tomar essa decisão e vai colocar esse restaurante. Então, eu vou conectar essas pontas para criar uma funcionalidade, uma feature, né, um produto dentro do aplicativo ou de um site para que ele use aquilo de alguma forma. Ou mesmo que ele aconteça no background ali, ele consiga administrar esses algoritmos
para poder tomar essas decisões e informar quem tem que ser informado e tudo mais, e manter essa estrutura, assim, para às vezes alguma inteligência, alguma lógica vai disparar um gatilho de um outro serviço, de um outro sistema que está lá em outro domínio de uma outra pessoa, e aí vai conectando todos esses stakeholders, todo mundo que está envolvido, para tipo, como que a gente vai ter, qual é a métrica que a gente vai estar analisando, né, que vale, como que a gente tem que melhorar, e aí por aí vai, sabe? Não sei se... Sim. Eu complementaria somente que, também muito parecido com qualquer outro Product Manager, você tem que focar em resolver o problema certo, da pessoa certa, né? Acho que esse é um dos maiores desafios do Product Manager, né? Que problema você quer resolver, né? A minha visão, assim, o Product Manager, ele está lá e ele justifica a sua razão de ser quando ele traz foco para o seu time, né? Ele transforma o seu time realmente numa ferramenta, numa falange, digamos, né? De entregar coisas com sentido e propósito. Da mesma forma que você, no desenvolvimento de software, você pode perder um pouco o foco e sair resolvendo um problema, mas você descobre que não é o problema de ninguém, o algoritmo também pode resolver um problema que ninguém quer saber, né? Então também, obviamente, isso envolve você justamente tentar enxergar valor e prioridade nas coisas, né? Mas sim, é exatamente isso. Você direcionar as pessoas e tentar entender que tipo de valor você está trazendo, como que vai ser o funcionamento daquilo, quais os tipos de consequências que você pode trazer, porque afinal de contas, por exemplo, se você está falando daquela parte de aplicativo, né? Pô, se eu colocar um card específico numa tela, significa que eu estou tirando a prioridade da ordem de outra coisa. Isso tem impacto, né? Então, a gente sabe que o primeiro card é o mais importante, então, de repente, eu posso estar piorando a performance de um outro produto, por exemplo, do meu segmento, do meu portfólio, e tudo isso tem que ser considerado, né? Então, quer dizer, você precisa de alguém realmente para fazer todas essas conexões, amálgamas e entender todos os possíveis riscos que você está tomando, né? Então, é basicamente você direcionar o time para a entrega de valor de fato. Massa, muito massa. E aí, então, já que a gente começou a falar de dados mesmo, né, e dessa consumo, geração e utilização de dados, como que funciona um pipeline de dados? Assim? Acho que é legal você que tá no dia a dia, tá fazendo isso, explicar para a gente aí, que eu acho que você tem essa didática aí e esse conhecimento. Boa, legal. Acho que o primeiro ponto aqui deixar uma observação que eu vou entrar no domínio de umas 10 áreas aqui para explicar rapidamente isso, tá? Mas que fique claro, assim, de repente alguém está assistindo e fala assim, eu tenho que entender tudo isso, tipo, com profundidade. É importante você entenda os conceitos de várias coisas, mas existem especializações e um time gigantesco de pessoas trabalhando nisso em qualquer empresa, né? Então, só mostrar rapidinho, eu gosto de exemplificar as coisas. Então, eu queria mostrar um exemplo muito, muito lúdico, assim, muito simples, né? Mas aqui contém todas as ferramentas, todo o ferramental de dados aqui, né? De processamento de dados, e tem uma animação legalzinha. Então, você está vendo aqui ele passar um pouco, eu vou deixar ele passar um pouquinho, depois explicar e dar um pause. Mas basicamente, quando você está falando de um full stack pipeline de dados, ele passa sempre por alguns conceitos, né? Então, o primeiro deles é um data sources, né? Então, cara, as fontes de dados, de onde eu vou coletar informação. Cara, isso aqui pode ser de um monte de lugares. Aqui tem planilha, aqui tem APIs, então conectando dos seus serviços, conectando dos seus aplicativos que estão ali fazendo transações e gerando informação. Pode ser dos seus sistemas SaaS, por exemplo, que é um Salesforce, por exemplo. Pode ser dos seus ERPs, de um SAP, por exemplo, que você tenha. Enfim, das suas bases de dados que você tem, inclusive conectadas com essas coisas, de outras bases de dados ou bases de dados locais que você tenha. Isso vai passar por um processo, né, que está sendo chamado de data loader aqui, mas basicamente esse processo inteiro é conhecido como ETL, né, Extract, Transform and Load, tá? Então, basicamente, aqui você está numa camada de código que vai capturar os dados dessas fontes e vai trabalhar em transformações para transformar aquele dado que está totalmente cru, que vem de lugares distintos, em dados
chamados potáveis, né? Então, informação realmente que você pode começar a trabalhar e gerar informação, insights a respeito daquilo, né? Isso normalmente fica guardado em algum repositório central, classicamente o Data Lake, hoje se fala de Data Mesh, mas enfim, de toda forma, você tem um local que você centraliza seus dados, aí você tem outros sistemas que você usa para você fazer discoverability desses dados, então catálogo normalmente, linhagem dos dados, que é meio que você estabelecer de onde vêm esses dados, quais foram as transformações aplicadas e tudo mais, que você pode não só fazer tarefas de compliance, mas também que você pode fazer entendimentos mais profundos sobre aquelas origens e sobre, obviamente, o que aquele dado representa, né? E aí, a partir dessa ponta, você pode, desde você oferecer esses dados para outros times, até mesmo outras empresas, né? Que é o chamado Data Mart, tá? Até você partir para visualização de dados, e aí você cai numa ponta muito mais negócio /BI, em que você pode ter insights, ou você cai na parte de automação desses insights, digamos assim, que é a parte de machine learning. Então você começa a pegar esses dados de múltiplas fontes, você fez todo o seu processo de refinamento, e aí depois, quando você já tem o dado bonitinho, limpinho ali, né, banho tomado, você começa a trabalhar com machine learning, com AI, né? Então esse é o processo inteiro de dados, tá? Quando você está falando uma escala, por exemplo, de uma empresa como o Nubank, você está falando de mais de 200 pessoas que trabalham só com isso aqui, né? Com esse desenvolvimento, tá? Então, obviamente, um monte de gente, um monte de times, tá? Cada um meio que foca num lugar específico, mas essa macro engrenagem é basicamente como funciona, ou esses macro artefatos é basicamente como funciona toda uma estrutura de dados dentro de uma empresa. E aí você está falando, pode ter escalas maiores e menores, você pode ter diferentes usos de ferramentas, né? Então você pode usar a Cloud A ou a Cloud B, e meio que isso é indiferente, né? Mas no sentido você usa ferramentas que são feitas cada uma aí para fazer uma parte do processo. Muito bom. Excelente. Ali a gente pode analisar e ver que dentro desse pipeline, né, a gente teria, às vezes, uma empresa que está começando vai ter uma pessoa administrando aquilo, gerenciando. Uma empresa que já está média vai dividir ali entre, às vezes, duas pessoas, uma para o início e uma para o final. E aí, uma empresa já um pouco maior, ela vai começar a ter uma pessoa só cuidando, às vezes, da ingestão de dados ali, na hora que vai captar, outra cuidando só do tratamento, né, de como foi aquela ETL ali, a ETL, que você comentou, às vezes tem um time inteiro só para cuidar da ETL, de tão importante que ela vai rodar todo dia, né, então ela roda todo dia de madrugada, por exemplo, e aí você vai especializando, né, cada vez vai se especializando a pessoa que vai trabalhar em cada uma daquelas partes, mas é legal ter essa visão do todo, né, e aí, assim, dependendo de onde a pessoa for trabalhar, vai ter, às vezes, desafios até um pouco diferentes, né. Sim, exatamente. É exatamente isso. E aí, agora que tu já explicou, quais são os maiores problemas, assim, os principais problemas que tu vê que tem, assim, nesse mundo, assim, de dados, assim, que a gente tem que saber, prestar atenção e conhecer? Tá, legal. Eu acho que tem vários, né? Eu acho que explicando um pouco esse processo de pipeline, já é muito claro, né? O elefante na sala, que a gente fala, né? Que é aquela coisa, trazendo até um pouquinho uma fala que é repetida a exaustão, né? É o dados é o novo petróleo, né? Isso aí foi um dizer ali da Economist, talvez de 2015, tá? Isso, inclusive, foi uma das coisas que me motivou a me especializar muito mais em machine learning, né? Mas tem um ponto que ninguém fala, né? Do dados é o novo petróleo, é que assim, se eu pegar um barril de petróleo e levar na tua casa, você vai fazer absolutamente nada, né? Nada. Ou seja, dado precisa ser enriquecido. E aí, a partir desse enriquecimento, que você começa a ter utilidade para ele. Ele vira plástico, ele vira combustível, ele vira, enfim, borracha, e vira sei lá quantas mais outras coisas. Se você parar para pensar, isso cria, obviamente, uma visão em que você tem, assim, aquela ideia do imediatismo, talvez, né? Então, se o stakeholder quer a informação, quer actionable insight e tudo mais,
e você tem times lá atrás que ainda não conseguiram garantir que esse petróleo, que essa riqueza de informação está corretamente formatada. Existem bases de dados ali que o pessoal fala que é realmente o calabouço, assim, porque você vem dado de tudo que é jeito. Então, você fazer toda essa normalização e você trazer tudo isso para dentro, normalmente não é um processo tão trivial, né? E isso requer, obviamente, uma série de cuidados que você tem que ter. E aí, depois que você tem esse problema, você começa a cair no problema de escalabilidade. Significa o quê? Beleza, cara, estou falando de uma startup, assim, bem no começo, assim, vamos dizer que você começou day one. Aí você começa a fazer justamente um monte de decisões baseadas na escala que você tem. Uhum. Mas como que você garante que você dobrou de tamanho e você segura aquilo? Você triplicou, enfim, decuplicou de tamanho, né? Então, quer dizer, isso é um problema que muitas empresas têm hoje também em relação a dados, né? Quando você está falando de que tipo de coisas que você pode resolver com dados a partir do momento que você conseguiu resolver todos esses pontos, aí tem diversos, né? Então, hoje, normalmente, fala-se muito de entender o comportamento do consumidor, né? Sobre vários aspectos, né? Então, o primeiro que você quer entender, talvez que os times de gestores queiram saber, e foram projetos que eu, enfim, trabalhei muito na minha outra experiência, foi o projeto de churn, né? O churn, basicamente, é o cliente que vai te largar, né? Então, você quer saber, cara, pô, me custa dinheiro trazer esse cliente para dentro, né? Me custa dinheiro, às vezes, mantê-lo. Pô, eu quero saber se esse cara tem algum risco dele me abandonar, porque a partir do momento que abandonou, cara, já era, é quase impossível você reverter. Então você quer reverter o cara ou quer corrigir a rota de colisão do cara antes disso acontecer. Isso é um ponto que as pessoas gostam muito de tratar. Mas tem outros, né? E o clássico, cara, fraude, né? Você quer identificar, por exemplo, se você tem um cliente ali que é uma possibilidade de fraude. Como que você identifica esse comportamento? Também é um ponto clássico. Mas existem outros. Por exemplo, eu quero entender o que leva, por exemplo, meu cliente a consumir o meu produto A em vez do meu produto B. Ou o que leva, por exemplo, o meu cliente preferir, sei lá, uma configuração no meu app tal versus uma configuração no meu app outra, Y, né? Então, quer dizer, a aplicação de algoritmo hoje, ela só tende a aumentar, né? E ela só tende a realmente tirar muito do guesswork que você precisava ter, talvez, no passado. Tem um shift, né, nisso, né? Quando você consegue chegar e falar assim, não, eu tenho dados sobre isso, eu tenho informação, eu consigo detalhar, e não só isso, eu consigo automatizar dentro de uma regra, né? Que é uma regra que o computador, a máquina, vai aprender para dizer realmente o que é aquele perfil do cliente, né? E aí, então volta um pouco, né? Também o PM mais experiente sabe que nem sempre o cliente sabe o que ele quer, mas o algoritmo geralmente sabe. O cliente fala, eu quero A. Aí você faz A, ele não consome mais, né? Eu gostaria de ter mais tal coisa B. O que é legal de algoritmo é que, assim, você roda o algoritmo, ele meio que detalha para você, fala assim, não, peraí, ó, o que o cliente quer é isso. E a chance de acerto está aqui, entendeu? Então, meio que tira esse guesswork aí um pouco, né? A outra questão que vem a partir daí é como que eu faço meu modelo aprender melhor ou responder melhor. Tem bastante coisa aí, né? É um mundo aí. Sim, até lembrei uma coisa assim, né? Tipo, na internet, essas grandes empresas, elas sabem quem nós somos, né? Muito mais pelo que a gente está buscando na ferramenta de busca do Google do que o que a gente posta no Instagram, né? Sim, Porque é ali verdade. que vai estar teus interesses, né? Essa questão do interesse. Eu até fico pensando. Só que até isso me fez assim, quando você falou muito de recomendação, tipo, o algoritmo ele vai tomar a decisão, a gente tem que resolver essa questão sobre qual caixa, né? Qual card vai ser exibido, né? Qual imagem vai ser, qual produto vai ser exibido para o cliente primeiro. E aí, dependendo até alguma customização, dependendo de cada cliente, ele vai ter uma experiência diferente ao acessar um site ou um aplicativo, né? Acho que é o futuro da personalização. Eu fico pensando, né? Tipo, de uma certa forma, quem trabalha com produto, então, todo PM vai ter que ser um pouquinho, vai ter que entender de dados, né? Porque não vai dar para você deixar essa inteligência exclusiva de um Data Product Manager. Porque todo mundo vai estar em algum momento, em alguma camada, vai estar tendo que, tipo, putz, eu tenho que conectar um algoritmo aqui para poder tomar uma decisão sobre o que a gente vai fazer nesse momento aqui. E depois eu tenho que analisar os resultados dessa decisão, analisar o resultado para ver se a conversão ficou melhor, ou se a receita está
tá boa. Então, tu acha que isso faz sentido, assim, que todo PM vai ter que, em algum momento, entender um pouquinho de dados e ter uns 10% ali, vai ter que ser cientista de dados, talvez? Pô, eu acho que tem duas camadas aí. Eu acho que a primeira é você casar dados com a sua análise de negócio, com a sua skill de negócio, ou seja, exige, eu acho que a barra cada vez mais tem subido, no sentido de que você como PM use dados para embasar o que você está fazendo. E isso eu vejo notoriamente subindo nos últimos 3 anos, assim. Pouco se falava disso, sei lá, 5, 6 anos atrás, quase não se falava disso. Hoje, skill fundamental, eu desafio qualquer um procurar uma vaga de PM hoje que não envolve a pessoa ter um pouquinho de data-driven ali. Mas, o outro lado de machine learning, eu diria que machine learning vai ser uma skill muito mais do que só uma profissão, né? Então, estou dizendo o seguinte, claro que você vai ter o especialista, o machine learning engineer, o data scientist, o data engineer, também hoje é um job, né? E será um job. Tá? A McKinsey chama essa pessoa, digamos, que é alguém que transita entre negócio e dados, como um cara chamado Data Translator. Eles têm esse job lá dentro e eles que criaram essa denominação. Né? Eles criaram isso em 2017, se não me engano, e esse conceito tem cada vez mais crescido. Então, cara, eu não vejo somente que um PM vai ter que entender de dados. Para você ser assim, um CEO daqui a 10 anos, você vai ter que entender de dados. Para você ser um CPO, você vai ter que entender de dados. Né? Ou qualquer área que você tente, né, pensar em crescer na tua carreira para um nível de liderança, é muito provavelmente que você vai passar por algum momento que você vai ter que ter um aprofundamento em dados. Assim como você precisava saber de marketing, quer dizer, assim como você precisava saber de vendas, né, é uma nova skill que você tem que aprender, né, e para conseguir executar o trabalho, com certeza. Com certeza, muito bom. E aí agora eu quero conectar, então, já que a gente está falando um pouco de futuro, o que você vê de tendência assim, para o futuro? Você comentou um pouco ali sobre a skill, mas assim, além dessa questão de machine learning se tornar uma skill, o que mais que você vê de tendências para a área de dados? Assim, entende? Tá, legal. Muito tem se falado em você aumentar um pouco, assim, para resolver alguns pontos, né, barra problemas. Hoje, 2023, muito se fala em governança de dados, não só por causa de legislação, mas porque realmente você ter claros donos em dados, ele acaba influenciando diretamente na qualidade desses dados, né? Então, data governance é um negócio que é bastante grande. É óbvio que a gente não pode deixar de falar do chat GPT, que estão falando que vai substituir o Google, que vai substituir as pessoas e os seres humanos. Eu acho isso uma balela. Eu acho que vai substituir quem não usa nada, quem não usa nada a seu favor. Então, se tiver um PM que talvez consiga escalar o seu trabalho com alguma ferramenta de AI versus um que não consegue, talvez esse cara consiga entregar mais, ser mais produtivo e, obviamente, ir mais longe. Quando você está falando de tomadas de decisão, obviamente você está falando de tomadas de decisão mais complexas e personalização clássica que a gente já fala. Né? Então, é você avançar realmente de você oferecer o produto certo para a pessoa certa na hora certa, com alguns desafios, tá? Porque isso antigamente já se conseguia fazer, né? Por exemplo, a Apple em 2016 montou uma playlist para mim de breakup songs porque ela sabia que eu tinha tomado um pé 2 dias depois que eu tinha tomado um pé, né? Então tem uma parte, obviamente, que assim, não é só você saber, mas você saber dentro dos limites que aquilo é ético e faz sentido. Eu acho que também, considerando esse anticiclo que a gente está vivendo, 2023, essa questão inflacionária e tudo mais, obviamente o machine learning deve ser muito utilizado para otimizar custo. Então, você conseguir entender internamente como que você consegue usar um algoritmo para entender custo. Desde você recrutar, manter e, obviamente, promover as pessoas que realmente ali dentro do algoritmo, ou dentro dos dados, né, realmente apresentam performance superior, né, mas também você olhar todo tipo de informação, até mesmo a sua infraestrutura, se aquilo está realmente custando ou retornando o que deveria. Também casos, né, olhando Americanas e outros casos,
provavelmente as partes financeiras, fraude e contabilidade forense cresçam. E aí, finalmente, quando a gente está falando de tudo isso, e aí eu acho que linka muito com pessoas também, é o fairness, que é um assunto muito complicado, é um assunto também muito interessante. O que é fairness? Esse eu não conheço. É legal. Cara, como que você garante que o seu modelo está sendo correto? Como você garante, por exemplo, que você não tem uma amostra enviesada e você não vai promover somente homens, ou somente homens brancos? Entendi. Como que você garante que você está cedendo crédito para todos os estratos da população sem nenhum tipo de viés? Né? Porque o que acontece? Né? E fairness é um negócio assim, muito falado hoje em dia. O que acontece, né? Se você tem uma amostra, que aquela amostra é muito parcial, obviamente se você usar só aquele dado para treinar, cara, o que você ensinar para o seu modelo, ele vai aprender, né? Independente do que você está colocando ou não. Tá? Então, isso é um ponto que tem muito se falado, tem inclusive se noticiado, por exemplo, que modelos de reconhecimento facial são muito ruins de identificar pessoas negras, por exemplo. Enfim, então é um espectro e é um problema que você tem que trabalhar, que tem que se trabalhar e é quase que um bloco para você evoluir mais coisas, porque como que você consegue crescer em escalabilidade e trazer um modelo que a razão de você ter um modelo é você não ter o viés humano. Só que aí você consegue vazar o viés humano por conta da tua observação, do formato que a tua observação é constituída, por exemplo. Então, quer dizer, você acaba replicando aquilo dentro do algoritmo de forma invisível. Né? E aí, finalmente, né, já sei que eu tomei bastante tempo, mas finalmente isso cai na questão do modelo da Explainable AI. Né? O que é isso? Normalmente os modelos mais avançados, eles têm tantos cálculos ali dentro, tantas camadas, que aquilo torna-se meio que uma caixa preta. Em muitos casos, se você está falando de vieses dentro de uma caixa preta, como que você consegue identificar que aquilo é de fato um viés? Né? Como você consegue de fato olhar o que aquela inteligência fez e decidiu e resolveu tomar aquelas decisão A e não a decisão B? Ou, por exemplo, já que a gente está falando de chat GPT, você não sabe de onde vem as fontes daquelas coisas. Alguém escreveu você pergunta para o chat GPT, fala assim, como ser um product manager de sucesso em 2023. Ele vai lá, vai fazer uma lista com 10 pontos que ele aprendeu a partir de artigos da internet, mas ele não te diz quais. O outro também, acho que é o GPT, é um dos derivados do GPT-GAN, que cria obras de arte, né? Baseado em imagens. Ele também não fala de quem que ele pegou a influência. Ele não fala se ele, por exemplo, consumiu a informação do artista, enfim, do artista digital tal, e misturou isso com o Pablo Picasso e depois fez... Quer dizer, todas essas coisas são pontos que normalmente precisam ser melhor desenhados, né? Pode, de alguma forma, essa randomização, ela tem a chance de acontecer um plágio, né? De uma certa forma. Porque é tão randômico que nem o algoritmo vai saber que ele copiou. Exato. Porque é uma probabilidade. A probabilidade existe, né? Exato. Está lá no treino, está no conjunto de exemplos dele. Ele vai lá e vai começar a interpolar. Você consegue, obviamente, fazer um traceback de todas essas coisas. Mas como você consegue ser transparente com tudo isso? Né? Como que você consegue realmente abrir essa caixa e falar, olha, é isso. Os modelos clássicos têm sido mais transparentes. Né? Então, por exemplo, quando nasceu aquele recomendador de músicas do Spotify, ele não te falava por que ele estava te recomendando tal música. Quando chegou o recomendador de produtos de loja, ele não te falava por que ele está te recomendando tal produto. Tudo bem, comercialmente percebeu-se que é melhor você falar, dado que você ouviu essa música do AC/DC, eu estou recomendando para você escutar Deep Purple. Agora, e dado que você comprou o liquidificador, eu estou recomendando para você comprar Air Fryer. Mas isso existe para outros casos? Por exemplo, dado que você fez essa pergunta, eu te recomendo ler essas fontes aqui. Justo. Tem é uma coisa tão nova que ainda tem, tipo, dá para ver que tem vários pontos cegos, né?
blind spots mesmo, assim, ponto cego que tem que ser debatido, desenvolvido, chega num acordo às vezes, né? Tem que criar os padrões, digamos assim, né? Os padrões, as boas práticas. Né? Tem bastante mato alto para cortar, né? Como diz. Mato alto, mato tá alto. É bom que deve dar muito trabalho, né? Tem bastante trabalho pra gente aí. Tem bastante informação. Tem bastante trabalho e bastante expansão dessa posição. Se vai ser Data PM ou todo PM vai ser Data PM, aí eu já não sei dizer, né? Talvez. Boa, legal. Eu vou fazer mais uma aqui, então, a última pergunta, acho que, galera, se estiver curtindo, comente aí, eu acho que o papo tá 10. A minha última pergunta é bem focada em carreira, até para que o pessoal que assiste aqui o canal se liga muito nessa questão de carreira, para ser melhor profissional, aprender, se desenvolver. Tem muita gente que entra na carreira de produto, e assim, com a ajuda dos vídeos que eu posto aqui. E aí, então, eu queria, na tua opinião aí, Rodrigo, qual dica, assim, como que você, qual dica você daria, conselhos para quem está começando, quem quer virar PM, quer ser ou já está no começo da carreira ou quer se tornar um Product Manager, e especialmente, né, tendo dados como um diferencial, assim, o que você aconselha quem tá começando? Boa, legal. Eu não gosto de aconselhar o meu próprio caminho, porque eu acho que sempre dá. Você olha o seu caminho, você olha para trás e fala, nossa, dá para otimizar tanta coisa aqui, né? Mas eu acho que a primeira coisa é realmente se interessar sobre o domínio, né? Sobre o domínio de Data Science e Analytics, né? Eu sugeriria start small, assim, começa pequeno, de fato. Então tem muito conteúdo rico por aí na internet. Alguns que eu recomendo são principalmente de escolas internacionais, tá? E aí não é uma questão de elitismo, mas muito mais porque normalmente realmente vem as vanguardas e os cursos que vêm em português normalmente baseiam-se nos cursos lá de fora. Então, se você encontra cursos lá de fora que hoje, inclusive, estão em português, vale a pena, tá? Então, alguns, por exemplo, que eu até mesmo já fiz, de Data Science Analytics no MIT, por exemplo, hoje está em português, recebi informação a respeito. Então, é estudar o subject area, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto é você entender realmente como que você, numa carreira de PM, pode agregar valor. Eu acho que isso não só vai de você realmente entender as 3 grandes matrizes de CPM, né? Que é você realmente entender do negócio, entender do desenvolvimento de software, entender um pouquinho de jornada UX, né? Então, talvez você fazer algumas experiências ou tentar entender isso e ver se você está realmente fazendo o framing correto das coisas. E, sobretudo, também saber ser uma pessoa de raciocínio muito estruturado, né? Eu acho que talvez essa seja a coisa mais importante como PM, que você consiga treinar essas coisas, né? Então, por exemplo, cara, seu principal treino você consegue pegar um processo e listar ele de ponta a ponta? Você consegue fazer uma receita? Você consegue me explicar como se faz, como se cria coisas complexas? Como se faz um computador? Talvez você não precisa ser muito ser muito ali, entrar muito no detalhe, mas você tem que saber que um computador tem um teclado, uma tela, um processador e uma memória. Então você tem que saber realmente estruturar bem raciocínio e usar isso sempre a seu favor. E aí, finalmente, também treinar a escutativa. Porque, muito embora você tenha algoritmos, muito embora você tenha uma série de outras coisas, o trabalho do PM é escutar as pessoas, né? Então, muito embora o algoritmo facilite a sua vida, isso não significa que você não vai entrar e vai escutar as pessoas, não vai escutar as pessoas à sua volta, o seu time, e trabalhar com todo mundo para que você realmente potencialize os seus desafios que você tem em mão, né? Que você converta aquilo em realmente valor para uma empresa. Então é isso, é treino, né? Treine bastante, tente ser PM onde você está. Se você é um analista, comece a tentar trabalhar como PM nesse caso, né? Aplicar conceitos e metodologias de ser um PM. Ao passo que você começar a exercitar bastante isso, alguém vai chegar e vai falar: esse cara é um PM, tá? Seja onde você está ou fora. Faz sentido. Excelente, excelente. Dicas, concordo com. Assina embaixo, hein? Muito boas. Boa. Bom, galera, eu queria agradecer, Rodrigo, sua presença aqui, tuas respostas, o nível, cara, dá para ver que tu manja demais mesmo desse assunto. Acho que foi muito grata aí. Você fez um comentário lá no LinkedIn, né, de um post meu, e aí a gente se conectou. Putz,
trabalhamos junto, daí a gente conversou. É muito legal como esse networking ele vai acontecendo também. Pessoal, sigam o Rodrigo lá no LinkedIn, adicionem ele. Um cara gente boa, vai aí poder contribuir. Se tiverem dúvida, podem fazer pergunta para você lá. Com certeza, com certeza. Respondo todas aí. Só respondo assíncrono, mas eu respondo todo mundo sim. Tá certo. Pô, brigadão pelo seu tempo, pela ajuda aí. Quer dar umas palavras finais aí para a galera? Bom, vamos lá. Acho que primeiro agradecer você, Diogo, mais uma vez. Agradecer todo mundo que está assistindo aqui. Tá? E trazer para vocês que assim, CPM parece um grande desafio, parece uma coisa super complexa e difícil, e muitas vezes né, de verdade. Mas que vocês se motivem, talvez, ou entendam que tudo é construído de forma incremental. Você vai dar passos. Então, sempre planeje o seu próximo passo, tenha sempre uma visão de onde você quer chegar, que você chega. Então, é isso. Acho que para quem estiver começando na carreira, talvez é um conselho que eu daria para mim ali 15 anos atrás, de realmente um passo de cada vez e uma visão de futuro, você chega muito longe. Total, show de bola. Beleza, galera, obrigado aí todo mundo. Deixem o like no vídeo, comentem as dúvidas, comentem o que acharam, se gostaram, para poder trazer mais conteúdo nesse tipo. Eu acho que é super bom. Eu aprendo demais e com certeza vocês também, espero que tenham aprendido também. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal.